Hoje vamos tratar de flexão, vamos falar do comportamento em estados limites de utilização e estados limites últimos, como analisar as secções para estas duas situações. Vamos ver os diagramas de cálculo. Em estado limite último vamos ver os módulos de ruptura, a relação entre o momento resistente e a armadura, e vamos também ver como proceder no caso de secções em T. Portanto, em flexão, nós temos, como em todos os outros esforços, aliás, estados limites de utilização e estados limites últimos, sendo que em estados limites de utilização nós temos duas situações, como sabem, que é a situação não fendilhada e a situação fendilhada. A situação fendilhada ocorre sempre que a tensão de tração no botão é superior a FCTM. A secção não fendilhada ocorre sempre que a tensão de tração no botão é inferior a FCTM. Temos aqui no slide uma imagem de uma viga. Esta viga está em estado limite de utilização ou estado limite último? Último. Último, não é? Não há dúvidas para ninguém. Esta viga está toda fissurada, toda deformada. E, portanto, isto é o aspecto de uma viga de botão armado em estado limite último. Reparem que isto é a carga de ruptura máxima. Portanto, isto é uma situação que nós não queremos, obviamente, atingir. Mas reparem que é uma situação que se caracteriza por muitas fendas, muito abertas, neste caso bem distribuídas, grande deformação. Portanto, este é o tipo de comportamento que nós procuramos que as estruturas tenham na ruptura. Um comportamento que é dúctil, com grandes deformações, grandes as fendas podem estar muito abertas, não há problema nenhum. O que é importante é que a viga aguente a carga e tenha grandes deformações, ou seja, tenhamos uma ruptura dúctil. Portanto, em serviço a situação é totalmente diferente. Ambos os materiais estão em regime elástico linear, sendo que no caso do aço esse regime elástico linear ocorre quer em tração, quer em compressão. No caso do botão, nós temos um comportamento elástico linear em compressão, desde que a tensão de compressão não seja demasiado elevada. Nós em serviço também não queremos que a tensão seja demasiado elevada. Se desenharmos o diagrama de comportamento do botão em compressão, desculpem, isto não está. O diagrama de comportamento do botão em compressão, portanto, se desenharmos o sigma C, epsilon C em compressão, nós temos um comportamento, como sabem, parabólico, mas que numa fase inicial é aproximadamente linear. E isso permite-nos admitir que, se a tensão não for demasiado alta, nós podemos substituir este comportamento, que é um comportamento curvo, por um comportamento aproximadamente linear. Se a tensão no botão começar a ser demasiado elevada, então nós entramos claramente nesta zona não linear e, portanto, o botão passa a ter grandes formações residuais e, portanto, são condições que já não são aceitáveis em serviço. Portanto, em serviço, nós vamos querer que o botão permaneça com tensões relativamente baixas à compressão. E à tração, como vimos, temos duas situações, que é, no caso da tensão de tração ser inferior a FCTM, nós temos um regime não fissurado. Se tivermos uma tensão de tração superior a FCTM, então nós temos o regime fissurado e, portanto, o botão deixou de resistir à tração.
Para análise do comportamento em flexão, em regime elástico, quanto às condições de serviço, nós temos duas possibilidades, tal como já tínhamos visto no caso das secções submetidas a tração ou compressão simples. Podemos homogeneizar a secção tal como fazíamos na resistência de materiais. Este procedimento ocorre porque os materiais têm um comportamento linear elástico e, portanto, nós substituímos o aço por alfa AS, não é? Em que o alfa é a razão entre o módulo de elasticidade do aço e o módulo de elasticidade do botão, tendo ou não em conta a questão da fluência, dependendo das ações a que está sujeita a secção, a duração das ações, ou podemos recorrer às equações de equilíbrio, que obviamente conduzem ao mesmo resultado, sendo que, neste caso, as equações de equilíbrio são válidas quer em estado limite último, quer em estado limite de utilização. Z é o braço entre a resultante das forças de compressão no botão e as forças de compressão no aço. Valha-nos Deus. Portanto, temos a resultante das forças de compressão no botão. Vou desenhar aqui ao lado que é melhor. Isto não está a correr. Portanto, temos a secção. Então, temos o diagrama de tensões. No botão, temos a força de tração na armadura, temos a resultante das forças de compressão no botão e Z é a distância entre estas resultantes. Se tivermos mais forças, por exemplo, como aqui no caso, a força de compressão na armadura, porque temos uma armadura de compressão, temos obviamente que somar a esta equação todas as forças que atuam na secção. Estas equações que estão aqui é apenas para o caso de termos secção de botão armado apenas com uma camada de armadura. Portanto, no caso de termos secção não fendilhada, temos que calcular o eixo neutro, que corresponde ao centro de gravidade da secção. Calcular a respectiva inércia, isto tudo com a secção homogeneizada. E depois aplicamos as expressões da resistência de materiais. Portanto, a tensão no botão vale M sobre I vezes V, em que V é a distância à fibra, neste caso, porque a tensão, estamos a pensar a tensão máxima, é a distância à fibra mais comprimida, ou uma fibra qualquer que esteja em causa, e a tensão no aço, se agora passarmos a passar ao nível das tensões na armadura, para a tensão no aço, neste caso, o V será esta distância que está aqui, isto para as tensões no aço. Em qualquer situação, as tensões no aço valem alfa vezes as tensões no botão na respectiva localização. Portanto, só depende da distância em relação a eixo neutro.
No caso de termos secções fissuradas, aí temos que calcular a posição do eixo neutro para a secção fissurada, e em que nós vamos admitir que todo o botão que está tracionado, portanto, neste caso, todo o botão que está abaixo do eixo neutro, não resiste à tração. Vocês fizeram isso também na resistência de materiais, que são materiais que não resistem à tração. Então, temos aqui um material comprimido, que é o botão, e temos aqui o aço tracionado. E, portanto, o diagrama de tensões na secção, temos as tensões de compressão no botão e temos as tensões de tração na armadura. Normalmente, a posição do eixo neutro impõe-se, ou calcula-se impondo a igualdade dos momentos estáticos. E, portanto, se designarmos a profundidade do eixo neutro por x, a largura da secção por b, o cálculo da posição do eixo neutro impõe-se que o momento estático da secção acima do eixo neutro, portanto, será b vezes x sobre 2, será igual ao momento estático da área de aço em relação ao eixo neutro, e, portanto, será AS alfa E vezes D menos X, em que D é a altura útil da secção. Esta equação do segundo grau em X permite-nos determinar a posição do eixo neutro. Conhecida a posição do eixo neutro, nós podemos calcular as tensões em qualquer ponto. Um ponto que σc é m sobre I vezes V, e neste caso o I fendilhado, portanto temos que calcular a inércia da secção fendilhada, e a tensão no aço obtém-se a partir da tensão no botão, multiplicando-a pelo coeficiente de homogeneização alfa-E. Portanto, este procedimento é em tudo idêntico ao da resistência de materiais. Alguma questão que queiram colocar? Penso que não, professor. Ok, então vamos passar. Diga. Aquele D é até aos varões, não é? O D é até aos varões, sim. Esta altura útil é até ao nível dos varões. Okay. Porque abaixo não temos botão, portanto não nos interessa, não é? Se não há lá nada, abaixo, no fundo, a altura da secção para efeitos do cálculo é aquela altura útil D, porque abaixo disso, quando o botão está fendilhado, não há mais nada. Sim. Portanto, vamos agora ver então passar para os estados limites últimos. E para tratarmos dos estados limites últimos, nós temos que definir os diagramas na ruptura. Ou seja, temos que definir a ruptura. E a definição de ruptura em flexão, de acordo com o Eurocódigo, é a seguinte. Portanto, o botão, vamos admitir que o botão está totalmente comprimido, ou seja, que a extensão no botão é εcu2, estando esta secção submetida a um momento positivo, este ponto corresponde a ter o botão todo comprimido. E usando a hipótese de Bernoulli, que já vimos que as secções se mantêm planas após a deformação, temos um diagrama linear de extensões na secção. Este diagrama pode ter qualquer inclinação, portanto, este ângulo alfa pode variar, e conforme a inclinação que nós admitirmos, nós não sabemos qual é, nós podemos calcular a posição do eixo neutro. A posição do eixo neutro impõe-se, ou resolve-se, impondo depois as condições de equilíbrio na secção. Portanto, esta reta representa a descrição da secção na ruptura, de acordo com o Eurocódigo. Atualmente, e usando o diagrama para
o aço elástico perfeitamente plástico, não há limite para esta extensão na armadura. Ok? Portanto, à medida que este diagrama depois pode tomar várias posições, não é? Pode ter esta posição, pode ter uma outra posição, por aqui fora, até que, a partir de determinado ponto, isto para flexão, não só para flexão simples, mas para qualquer tipo de secção, de esforço, atingindo este ponto inferior, em que toda a secção está comprimida, e só é possível, obviamente, quando nós temos flexão composta, então, a partir daquele ponto, portanto, a partir do ponto em que toda a secção está comprimida, nós deixamos de rodar em torno do ponto B e passamos a rodar em torno do ponto C. O ponto C corresponde a ter epsilon C2 na secção, ou seja, corresponde ao fim do diagrama parabólico, do diagrama parábola retângulo. A partir deste momento, a secção ou o diagrama roda em torno deste ponto verde. Portanto, estamos tendo aqui várias posições, até que, como vimos, quando a secção está toda comprimida, nós temos este diagrama que corresponde à ruptura de uma secção de betão armado quando está totalmente comprimida. Estas situações, a verde e estas últimas, a azul, só são possíveis em flexão composta. Quando nós temos flexão simples, nós precisamos ter a força, como sabem, em flexão simples, a força de compressão ou tração na secção é zero, e, portanto, nós temos que ter um equilíbrio entre as forças de compressão na secção e as forças de tração na armadura. E, portanto, o eixo neutro estará sempre algures aqui nesta zona mais central da viga. Portanto, esta é a definição de ruptura de acordo com o Eurocódigo e é este critério que nós vamos usar para calcular as secções em estado limite último. Devemos ter presente, isso não se esqueçam, obviamente que este diagrama corresponde a momentos positivos, ou seja, compressão na fibra superior, tração na fibra inferior. Se tivermos momentos negativos, obviamente que tudo isto é de pernas para o ar, temos a secção mais comprimida, é a fibra inferior, a secção tracionada são as fibras superiores, e, portanto, as armaduras principais, no caso de termos momentos negativos, estão, obviamente, nas fibras superiores. Os diagramas para os materiais em estado limite último são diagramas de comportamento real do material, enquanto admitimos comportamentos não lineares, com plasticidade. Portanto, o diagrama para o botão, o diagrama padrão, é este diagrama parábola retângulo, como já vimos, que depende, ou que é caracterizado por um limite final para a parábola, εc2, uma extensão última na ruptura, εc2, e um expoente para esta parábola que está aqui. Para betões menores que C50, portanto, quando FCK é menor ou igual que 50, o εc2 vale 2 por 1000, o εco2 vale 3,5 por 1000 e o n é igual a 2, ou seja, uma parábola real. Portanto, estes são os parâmetros mais comuns que ocorrem para betões correntes até uma resistência à compressão de 50 MPa. Se a resistência do betão for superior a 50 MPa, como já vimos também, este valor do εc2 cresce, o valor do εco2 decresce e o parâmetro n também decresce. É menor do que 2. O valor de cálculo, o FCD, obtém-se dividindo o FCK pelo coeficiente
parcial de segurança e multiplicando por um coeficiente alfa CC igual a 1. Portanto, recordando, o F CD valeria alfa CC FCK sobre 1,5. 1,5 é o coeficiente parcial de segurança do botão. Em geral, alfa CC vale 1, mas pode ter um valor menor do que 1. Um valor, por exemplo, no regulamento português anterior, no REBAP, o alfa CC vale 0,85. Nas pontes, o alfa CC também vale 0,85. No caso do aço, o Eurocódigo permite dois tipos de diagramas, sendo que o primeiro, ambos são lineares elásticos até atingir a tensão de cedência do aço, que, sendo a tensão de cedência do aço, o FYD também, como já vimos, igual ao FYK sobre o γS, que em geral é 1,15. E depois, a partir deste ponto, nós podemos ter dois diagramas. O código permite-nos duas situações. Uma situação em que esta tensão de cedência ocorre até à ruptura, portanto é um diagrama elástico, perfeitamente plástico, em que, neste caso, nós não temos limite para a extensão de tração na armadura, ou podemos ter algum endurecimento que representa um comportamento mais real, mas que dificulta os cálculos para serem feitos à mão, e neste caso nós temos que ter uma extensão limite epsilon UD para o aço. Portanto, nós aqui vamos usar este diagrama azul, que é o diagrama mais simples, que o código permite e que, como vos disse, não tem limite para para a formação do botão em tração, e daí que este limite aqui, este ponto A, pode ser qualquer ponto da curva, pode ser superior a epsilon UD.